e levou para casa aí. Mas ele tem um fantasma rondando aí a família dele, a casa dele, que é o fantasma do Marielle. Isso aí, essa questão, o que foi feito aí com a prisão dos dois irmãos aí e do delegado Rivaldo aí foi uma tática que eles usaram contra o Marialdo lá atrás. É Marialdo, né, que chamava aquele que foi morto lá atrás. Eles pegam os três que são culpados. Amarildo. Amarildo. Eles pegam os três que são efetivamente culpados, jogam pressão em cima dos três, ou seja, um caso de repercussão mundial, você imagina a pena que pode ir para cima deles. E espera que eles acabem abrindo o bico sobre outras pessoas que participaram disso. Porque supor que foi uma briga por terreno lá que matou a Marielle, não, é muito pouco, gente. É muito pouco. Você acha que uma pessoa com a dimensão que tinha a Marielle, hein? A Marielle já tinha uma dimensão nacional na época lá. Mas era óbvio para qualquer pessoa minimamente esperta, e eles são espertos, que ia dar uma comoção nacional em torno dele. Então, digamos, isso aí, chamar atenção para a questão de guerra de terras, aí, de grilagem de terras e tudo aí, é muito pouco. É muito pouco. O que estava em jogo, e está cada vez mais confirmando, é aquela tese nossa lá atrás. Lá atrás, que foi uma rebelião aí do Bolsonaro contra a GLO, que a GLO ele achava que era um pacto entre Vilas Boas e o Temer e o Supremo para uma eleição sem Lula. Ele dá declarações enormes aí contra a GLO no começo. Uma semana depois vem a morte da Marielle, que é o mesmo modus operandi que eles tinham no final da ditadura. Quando você pega Rio Centro, quando você pega tentativa de explodir gasoduto, as bombas em cima de bancas de revista e tudo. Então, digamos, tem participação dele. Nós já demos aí várias dicas. Ontem me passaram uma dica de uma reportagem de 2018. Quer dizer, a lógica, o que é? Você tem o assassinato lá da Marielle para desmoralizar a intervenção. No meio do caminho, entra o Vilas Boas e promove um pacto político entre o Braga Neto e o Bolsonaro. E esse pacto político acaba levando, na posse do Bolsonaro, ao Braga Neto se tornar o ministro mais forte do Bolsonaro. Ontem tinha uma matéria do Globo que eu publiquei, de 2018, uma conversa do Braga Neto com o Michel Temer para impedir que o Raul Jungmann continuasse falando do que atrapalhava as investigações. Um mês depois da morte da Marielle, o Raul Jungmann já tinha dado declarações que já tinham identificado os mandantes e os criminosos. E o próprio Braga Neto, pressionado pela mídia, falou, não, nós já temos aí os indícios. Depois dessa reunião, ele se cala. Vai até o fim, sem falar nada sobre a Marielle. E uma parte interessante, esse Rivaldo, né, que é o delegado que foi preso. Aliás, o Braga Neto é um cara tão sem caráter que ele jogou a responsabilidade em cima daquele outro general que ele colocou na Secretaria de Segurança. Esse general, Richard Nunes. E ele deu uma declaração ontem lá, ele falou, não sei porque que o Braga Neto precisou fazer isso. Todo mundo sabe que fui eu que indiquei. Indiquei por quê? Porque a própria família da Marielle e o Marcelo Freixo confiavam nele. E tanto confiavam, Rodrigo, que nós começamos a investigar lá atrás os indícios do Bolsonaro com o crime, e aparece uma autoconfissão, uma confissão do Carlos Bolsonaro, quando ele pega aquele aparelho lá da portaria para mostrar que não tinha nada. Ele leva para casa o aparelho e o Ministério Público do Rio não fez checagem nenhuma e já disse que não tinha sido alterado. E ele vai mostrando aqui, não tem nada. Aqui, olha, tem uma ligação aqui, às 17 e pouco aqui, mas é para a casa do Rony Lessa lá. E daí ele vai olhando, 40 minutos depois tem uma ligação para a casa dele. E ele fala, olha, essa aqui é minha casa. Mas quer ver a ligação? Clica lá e daí aparece uma voz falando, seu Carlos, já chegou o seu Uber.
Eu falei pro Freixo, aqui é a confissão do cara. Porque o cara dizia o quê? Que ele estava na Câmara de Vereadores. E o Freixo acreditava tanto no Rivaldo, falou, não, aquele lá era o índio, lá o primo, aquele primo da família lá, aquele primo da família. Ou seja, esse Rivaldo aí enrolou todo mundo. Agora são muitos os indícios. Quer dizer, o crime é planejado, né? Dentro do condomínio do Bolsonaro, o Bolsonaro alegando que não conhece o Rony Lessa. O que é isso, gente? O Bolsonaro é ligado até a medula com as milícias. O Rony Lessa era um cara das milícias. Todos esses caras que participaram do Escritório da Morte foram homenageados pelo Flávio Bolsonaro. As ligações entre as duas casas, telefone entre as duas casas, Sim. É porque o filho de um namorava a filha de outro. Mas que ligação telefônica, gente? O cara morava um quarteirão do outro lá, vai falar pelo telefone. Nem precisava, né? E o Rony Lessa, viu, Nassif? Rony Lessa conta, a Roberta já vai fazer a próxima pergunta, mas só para reforçar esse teu argumento. Quando ele sofre aquele atentado que ele perde uma parte da perna esquerda, o Rony Lessa, ele precisa de tratamento, ele vai para uma associação que faz esse tipo de recuperação, né? Para quem sofre ou acidente ou atentados. E quem que vai interferir no hospital para dizer, olha, atendam bem esse rapaz aí? O Bolsonaro, ele conta isso, o Rony Lessa já contou isso. O Jair Bolsonaro foi pedir por mim, lá nessa associação no Rio de Janeiro, Roberta, que serve para atender esse tipo de caso. Então, a ligação deles, além de todos esses fatores, eram vizinhos, filhos e tal, que se conheciam, que namoravam, enfim, tinha essa proximidade política e também essa proximidade pessoal, Roberta. Bom dia, Nassif. Estou curiosa para saber sobre um artigo que você escreveu no GGN, que está dizendo que a prisão de Rivaldo Barbosa, né, que foi indicado em 2018, né, para chefiar a Polícia Civil do Rio de Janeiro, na época da intervenção militar, né, e ele foi indicado pelo Braga Neto. Você diz que essa é a penúltima peça que faltava para montar o quebra-cabeças da morte de Marielle Franco. E eu te pergunto, super curiosa, assim como a nossa audiência, que peça é essa, hein? A última peça é o envolvimento da família Bolsonaro, nem digo na ordem, mas nas articulações para o atentado. Essa é a peça. E eu digo para vocês o seguinte, depois que saiu aquele artigo lá, eu recebi um telefonema de um ministro do Supremo dizendo o seguinte, tem muita coisa ainda que vai aparecer. E daí, conversando com um delegado lá do Rio, que desde o início colocava que o ponto central era a intervenção, não era a briga de terra, e tudo que ele fazia, que ele me adiantou, digamos, essa estratégia. Joga tudo em cima dos três, dos irmãos Brazão e do Rivaldo, joga tudo em cima deles aí, eles vão ter uma perspectiva aí de uma prisão aí por décadas e décadas, espera eles fazerem uma confissão premiada aí. Mas é inegável, não tem como, o tanto de indícios que a gente levantou na época lá, não dá para o Bolsonaro escapar, no mínimo de ter participado da articulação. O que acontece? Ele, no dia da morte da Marielle, sai uma nota de uma jornalista lá de Brasília falando Bolsonaro está voltando para o Rio porque está com indisposição estomacal. Até eu brinquei, falei, pô, indisposição estomacal, você não volta para o Rio, você vai para o hospital. Daí ele desiste, não vai. Ele vai no dia seguinte para o Rio. E aparece num almoço lá com deputados aí do PSL, não mostrando nenhuma indisposição. Daí vem a Globo, quando a Globo solta aquela nota dizendo da confissão do porteiro, ele lá de Riad fala, isso é um absurdo, porque eu estava em Brasília. O álibi dele, o que era? Eu estava em Brasília. Daí nós mostramos o sistema que tinha dentro do condomínio, que permitia a transferência de ligação para celular e não para PABX. Ou seja, ele podia estar até no Riad lá que ele receberia a ligação. Então esse álibi dele foi para o vinagre. Daí vem o Carlos Bolsonaro e faz a autoconfissão. Mas o que acontece? Quando ele vem com essa história que estava em Brasília, tem o álibi dele e tudo, a Globo se intimidou. Voltou atrás. No dia seguinte dá uma matéria, dando todos os argumentos dele, sem checar. E daí ela se intimidou. Achou que cometeu a barriga do século. Não. A barriga do século foi não ter persistido nessa investigação. Não vão atrás de porteiro, não vão atrás de nada. Aí,
Então, digamos, a peça que falta são as ligações aí dos Bolsonaro com esse esquema que levou à morte da Marielle. Tem uma hashtag também acontecendo e bombando nas redes sociais, que é a seguinte: quem mandou matar Marielle? Não sei se já chegou aí para você essa hashtag, que está quente também nas redes sociais. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não tem como, gente. Você pega todos os caras do escritório do crime foram homenageados pelo Flávio Bolsonaro. Você tem pessoas que participaram diretamente que houve queima de arquivo. O Bolsonaro é ligação estreitíssima com as milícias. Mais que isso, você acha que foi coincidência o fato de Bolsonaro e Rony Lessa terem comprado casa no mesmo condomínio? Evidente que era uma comunidade que já participava, já trocava ideias e informações. E o Bolsonaro, o Adriano da Nóbrega, gente, vamos pegar dois caras cruciais nessa história. O Adriano da Nóbrega, que era do escritório do crime, cuja mãe era empregada, trabalhava para o Flávio Bolsonaro, ou para o Flávio Bolsonaro. E o Zinho, que é o grande chefe do crime lá, que tinha os dois principais assessores dele, que eram segurança do Flávio Bolsonaro. Gente, não tem como. O Bolsonaro está envolvido até o pescoço com as milícias, e as Forças Armadas entraram até o pescoço com as milícias. Quando você tem o pacto do Vilas Boas com o Bolsonaro, vocês se lembram da frase célebre do Vilas Boas? Esse país foi salvo graças a 3 pessoas: Sérgio Moro, Bolsonaro e Braga Neto. A troco de quê? A troco de quê? Foi o silêncio do Braga Neto lá. Ontem eu estava até em dúvida, porque quem prendeu lá os 2 assassinos foi esse Rivaldo aí. Daí ontem, uma pessoa que conversou com o Witzel, aquele governador Witzel da cabecinha lá, que ele declarou na CPI que depois que ele começou a investigar o caso, ele passou a ser perseguido, e foi perseguido pelo bolsonarismo, sim. Mas ele diz o seguinte, o Rivaldo não queria prender, e aquele delegado G alguma coisa lá. Gineton. Isso, Gineton. Não queriam prender os 2 assassinos. Daí eu falei o seguinte: se não prender, eu demito vocês. Por isso que prenderam. Então, olha, tem muita coisa ainda para aparecer, sabe? É isso, Roberto. Tem muita coisa para aparecer, e os Bolsonaros no centro desse episódio.